Enquanto os colonizadores europeus avançavam sobre as terras recém-invadidas aqui no Brasil, os seus olhos cobiçavam muito mais do que ouros e especiarias. Eles queriam mão de obra barata. E foi aí que tudo começou. O vídeo de hoje é a continuidade da série Raízes da Umbanda. Esse é o segundo episódio. Então, se você ainda não entendeu por que a Umbanda existe, da onde ela surgiu, e o que nós temos que fazer nesse mundo, o porquê tanta desgraça, fica até o final desse vídeo. Assiste a série inteira, que aí você vai entender o que é que está acontecendo nesse mundo. O porquê que nós estamos passando por tantas mudanças e dificuldades, e qual é a nossa função aqui na Terra. Eu já lancei uma série de vídeos sobre desmistificando a Umbanda, trazendo uma introdução sobre a Umbanda. Já trouxe também a história de como surgiu a Umbanda. E agora eu quero trazer para vocês a raiz da Umbanda. Por que realmente ela existe? Porque hoje, em pleno 2025, muitas pessoas ainda não entendem qual é o propósito verdadeiro da Umbanda. O propósito não é só o que está escrito nos livros da Umbanda, mas sim o que está anotado na nossa história, na raiz da nossa história, nas raízes do Brasil. Cada árvore, cada elemento da natureza conta uma história onde mostra a crueldade do ser humano, a crueldade dos europeus sobre os indígenas e os povos africanos. E hoje eu vou dar continuidade a essa série. Então fica até o final, porque tem muita coisa aqui para ser dita. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Carol e, como eu disse, o vídeo de hoje é a segunda parte da série Raízes da Umbanda. Essa série está sendo desenvolvida por mim junto com o mundo espiritual. Eu recebi o pedido dessa série pela Dona Jurema. Durante uma meditação minha, eu pedi para a Dona Jurema me dizer o que eu tinha que trazer aqui para o canal, que fosse impactar as pessoas e ajudar elas a mudar a opinião delas sobre algumas coisas que precisam ser mudadas. Então, esse vídeo, ele está sendo criado, a série está sendo criada com muito carinho para você. Tudo que eu tô trazendo aqui tem uma pesquisa por trás, tem fundamento. Não é nada tirado e inventado da minha cabeça. São coisas que a espiritualidade está me direcionando e são coisas que estão sendo contados nos livros, só que de uma forma mascarada. E hoje eu quero tirar esse véu que cobre os nossos olhos e que nos deixa cego sobre a nossa história. Eu quero mostrar quem é o vilão e quem é o mocinho. E infelizmente nós trazemos um pouco do sangue de vilão e sangue do mocinho. Corre nas nossas veias. Então a gente precisa saber quem é a nossa herança, o que é a nossa herança e o porquê estamos aqui. Enquanto os colonizadores europeus avançavam sobre as terras que tinham sido recém-invadidas, o Brasil, os olhos deles não estavam apenas cobiçando joias e especiarias. Eles queriam mão de obra barata. Quando os colonizadores vieram aqui para o Brasil, o foco deles mudou. Porque na hora que eles viram aquele povo indígena, um povo de certa forma um pouco mais inocente, eles quiseram se aproveitar desse povo. Tentaram se aproximar fazendo trocas de espelhos, miçangas, para tentar ter um ambiente mais amistoso. Só que conforme o tempo foi passando, a máscara caiu.
E o povo indígena, o povo originário, começou a perceber que as reais intenções dos portugueses colonizadores não eram boas. Foi aí que os colonizadores passaram a capturar os indígenas para escravizá-los. Independente se era homem, mulher ou criança, todos eram escravizados. E o povo indígena era muito resistente, muito resiliente. Então, enquanto os colonizadores tentavam escravizá-los, eles, por sua vez, não deixaram de lutar nenhuma vez. Por muitas vezes eles fugiram, por muitas vezes eles lutaram, algumas vezes eles morreram, mas eles nunca deixaram de lutar pelo que eles acreditavam. E com isso houve muitas mortes. Quem resistia era morto ou se suicidava. Os colonizadores, muitas vezes, com a sua maldade, com a sua crueldade, eles enviavam pessoas que estavam contaminadas de sarampo ou de varíola para que contaminasse o povo indígena, para que, já que eles não podem estar do meu lado, eles também não estarão vivos. Afinal de contas, essa doença não era originária do Brasil. Então os povos indígenas não tinham imunidade o suficiente. E milhares de pessoas morreram cruelmente através das mãos daqueles que vieram descobrir o Brasil. E por um bom tempo, essa guerra entre os povos originários e os povos colonizadores se permaneceram. Houve muita resistência e muita injustiça, porque enquanto os colonizadores estavam com arma de fogo, os indígenas tinham apenas arco e flecha para se defender. Só que tinha uma coisa nos indígenas que ninguém poderia tirar, que era a astúcia e o conhecimento. Então muitos indígenas que resistiram fugiram para dentro das matas e conseguiram escapar dessa crueldade. Os colonizadores, percebendo que eles não iam conseguir escravizar os indígenas, que não ia ter como forçá-los, eles voltaram a sua atenção ao povo africano. E foi aí que começou tudo. Não bastou ser cruel com os povos originários, eles precisavam ser ainda mais cruéis com outros povos. Foi aí que deu início ao tráfico negreiro, que até então não existia. Nos tempos antigos, na África, existiam muitas guerras de território. Existiam nações diferentes que guerreavam entre si para defender o seu território, a sua religião e crença, as suas culturas e economia. Só que eles não eram cruéis. Eles batalhavam e eles escravizavam temporariamente os seus inimigos para ensinar uma lição. E aí, com a vinda dos europeus para a África, foi percebido que esse tipo de disputa poderia ser uma mina de ouro. Então, os europeus convenceram os africanos a vender o seu próprio povo. Eles se aproveitaram de uma tradição para lucrar. Então, eles iam até os povos que estavam ganhando as guerras e compravam os inimigos das nações para vender para outros países. E foi aí que iniciou o tráfico negreiro. Foi aí que iniciou a maior crueldade do mundo. Já não bastava terem matado tantos povos originários. Nesse período, milhões e milhões de africanos foram sequestrados, foram tirados da família, foram tirados do seu habitat e foram levados para outro lado do oceano, em um lugar em que eles não conheciam, que eles não falavam o mesmo idioma,
com culturas diferentes, com religiões diferentes. Nesse momento, eles se viram muito perdidos, sem chão, sem esperança. As embarcações dos navios negreiros eram verdadeiros navios fantasmas. Eram navios com condições precárias. Os portugueses, os espanhóis, os europeus em geral, os colonizadores, eles capturavam esses escravos, né? Porque era isso que eles se tornavam, escravos, infelizmente. Jogavam todo mundo num buraco dentro do navio, né? E deixavam eles lá, num lugar apertado, sem higiene, às vezes sem alimentação, sem água, junto com um monte de gente que eles não conhecem, com culturas diferentes. Porque esse povo que era capturado não era o povo, não era uma civilização inteira. Eram capturados povos de várias civilizações, de várias nações. Então eram pessoas com idiomas diferentes, eles não conseguiam se comunicar, com crenças diferentes. Esse povo se viu numa situação em que estava perdido. Eles estavam junto com seus próprios inimigos. Foi nesse momento que eles perceberam que o inimigo do meu inimigo é o meu inimigo, porque o meu inimigo agora é o meu amigo, é o meu aliado. Durante essas travessias pelo oceano, muitos morreram. Muitos morreram. Morreram de fome, de desidratação, de falta de higiene, de doenças que eram trazidas principalmente dos colonizadores. Porque os colonizadores não tinham essa cultura de higiene. E aqueles que não morriam por causa disso, muitas das vezes se suicidavam no mar, porque não suportavam aguentar passar por isso. Porque não queriam passar a vida inteira sendo escravos, apanhando, passando fome. Mal sabia eles o que ia por vir. E esse povo que morreu durante a travessia, morreu nas embarcações, tanto por condições precárias ou porque cometiam suicídio, no futuro eles não sabiam, mas eles iriam originar a linha dos marinheiros na Umbanda. Grande parte dos marinheiros vieram através desse sofrimento. E hoje eles trazem esse sofrimento para nos ensinar muitas coisas. Hoje, através do domínio da força da água, do mar, eles nos ensinam a ser pessoas mais fortes, a ser pessoas mais corajosas, a ser pessoas mais sábias. Toda essa confusão ocorreu de 1500 a 1800. Foi o período onde muita gente perdeu a sua história, a sua essência, a sua cultura, onde muita gente perdeu a sua tradição. Chegando ao Brasil, aqueles que vieram escravizados não imaginavam o quanto de dor e sofrimento estava por vir. Já estavam assustados. Imagina quando eles descobriram. Muitos deles foram vendidos como animais, e que Deus me perdoe, mas nem animais mereciam passar por isso. Eram tratados como objetos. Eram vendidos como objetos. Os colonizadores iam até pequenas feiras para escolher qual era o escravo mais forte, que tinha os dentes mais bonitos, que tinha uma aparência de que era mais robusto e mais forte para aguentar o que estava por vir. Muitas das vezes, esses escravos que até então eram livres, eram tratados pior do que animais. Eram torturados por verdadeiros serial killers, que até então eram vistos como heróis. Os colonizadores que foram pintados como heróis para grandes nações eram grandes serial killers. Eram pessoas cruéis e horríveis. Pessoas que maltratavam outras pessoas só por causa da cor, porque consideravam inferior.
É muito triste isso. É muito triste ver que essas pessoas foram roubadas, sequestradas da sua família para vir para uma terra desconhecida, aonde não entende nada, não conhece o idioma, para trabalhar como escravo em lavouras, em minas, sem às vezes ter alimento suficiente. Muitos escravos passavam por tantas dificuldades que às vezes eles caíam na tentação e roubavam alimento para sobreviver. Muitas das vezes eles caíam no chão de cansaço porque não aguentava trabalhar. Ou às vezes eles tentavam enfrentar esses colonizadores para tentar sair disso. E esses homens, os tais homens brancos, eles enxergavam esses escravos como um nada. O ato de olhar torto, de enfrentar, de pedir comida, ou apenas de cair no chão de cansaço era o suficiente para que eles levassem tanta chicotada ao ponto de sangrar. Muitas das vezes, eles simplesmente não tinham mais força e morriam daquele jeito mesmo. Os negros eram considerados substituíveis. A vida deles simplesmente não importava. A vida deles era um nada. Eles eram tratados como um nada, como uma peça que pode ser substituída. Morre um, eu compro outro. Essa era a vida dos escravos. Essa não era a vida que eles mereciam. Um povo tão rico de cultura, com saberes milenares, e agora forçados a viver nessa escravidão horrível. Nas senzalas era onde ocorria as maiores violências. E eu não digo só violência física, que é o que eu acabei de contar, mas infelizmente até violências sexuais. Existia muito estupro de senhores com escravas, tanto indígena quanto africana. E é daí que surge a palavra caboclo. É a mistura de indígena com homem branco, indígena com negros. Esse povo que nos traz tanta sabedoria nasceu de muita dor. E infelizmente, essas mulheres que eram estupradas, elas eram vistas também apenas como objeto. E as crianças que nasciam dessas mulheres eram tratadas como nada. Não tinha o afeto do pai. Eles não os tratavam como filhos. Deus o livre. Eram apenas bastardos. Não tinham direitos. Só filhos de sangue das esposas deles que tinham direito. Então, além de toda dor e sofrimento, ainda deixava mais uma vida para sofrer. Seu próprio filho virando escravo. Quando eu digo que eles eram serial killers, que eles eram psicopatas, eu quero dizer que eles realmente, de fato, eles eram. Para ter o escrúpulo de abandonar o próprio filho para ser escravo. Se não tem empatia pelo próximo, mas pelo menos pro próprio filho. Nem isso eles tinham empatia. Então, em 1800 a 1808, mais ou menos, começou a ser criados os quilombos, que eram os locais onde esses povos começaram a criar mais resistência, que eles começaram a buscar mais a liberdade, que eles buscaram trabalhar a sua espiritualidade. Nesse período onde tinha tanto caos, onde tinha tanta dor, eles ainda tinham que lidar com um problema muito grande, que era o fato de que eles eram povos diferentes. Não bastava o fato deles estarem em um país que eles não entendiam nada, que eles não entendiam o idioma, que eles estavam completamente perdidos.
Não bastava eles estarem em um país onde eles sofriam, apanhavam, trabalhavam como condenados. Ainda tinha o fato de estarem com pessoas de outras tribos, que muitas das vezes eram tribos inimigas. Então, nesse período houve muito conflito interno. Eles lutavam entre si, eles brigavam entre si, porque eles não entendiam que eles precisavam se unir. Até que eles conseguiram compreender que a união faz a força e passaram a cultuar a sua divindade, a sua fé. É claro que ainda existia muita resistência na época, né? Eles não podiam simplesmente trazer o seu culto e tocar como era no país deles, porque existia muito preconceito. Então, nessa época, esses povos de regiões diferentes se uniram para criar uma nova religião. Trouxeram o conhecimento de cada cultura. Cada povo tinha um orixá de força, um orixá presente. E foi aí que se juntou vários orixás, várias crenças. Só que eles não podiam simplesmente deixar que os homens brancos, que os senhores vissem essa religião, porque a visão do povo colonizador é que a religião correta era a religião católica e as outras religiões eram religiões do demônio. Então esse povo, além de tudo isso, ainda teve que enfrentar esse desafio. Foi aí que surgiu o sincretismo religioso. Foi aí que eles passaram a fingir que eles eram católicos para que eles pudessem cultuar a sua própria divindade. Então eles pegavam imagens católicas, deixavam as imagens ocas e colocavam os elementos que simbolizavam qual é determinados orixás. E foi aí que a religião do candomblé se iniciou. A religião do candomblé, ela é uma religião com muita força. Ela nasceu de muita dor, mas ela trouxe muita força. Foi a religião que uniu vários povos. Foi a religião que trazia paz e conforto para aqueles que estavam tão desesperados. Apesar dessa religião ser a unificação de vários povos, ela é uma religião brasileira. E ela é cultuada exclusivamente no Brasil. Hoje está ficando mais famoso e outros países estão cultuando. Mas ela é uma religião brasileira. Sabe, com tudo isso que eu falei para vocês, eu fico pensando, me traz uma reflexão sobre da onde surgiu o tráfico de drogas. Diante de toda essa crueldade, eu enxergo que o tráfico de drogas tem raízes muito fortes no tráfico negreiro. Porque no momento em que foi feito a abolição da escravatura, os homens brancos que lucravam muito com a escravidão e com o tráfico, precisou mirar em algo que ainda trouxesse lucro. E aí que iniciou o tráfico de drogas. Só que aqueles que mais precisavam, aqueles que estavam passando por mais dificuldade, que precisavam sobreviver, foram aqueles que acabaram assumindo esse compromisso, digamos assim. Pessoas que estavam no fundo do poço por culpa de quem fez o tráfico, por culpa da história por trás disso, passaram a ser os vilões. Eu não tô dizendo que traficar drogas é bom. Não é bom. Tráfico traz morte, traz prisões, machucam pessoas. Mas se isso não tivesse começado com tráfico negreiro, tráfico de pessoas, não teria isso. Porque aquelas pessoas que foram tiradas da sua nação, aquelas pessoas, elas se viram perdidas aqui.
numa terra desconhecida, que foram abandonados, porque vocês acham que quando ocorreu a abolição da escravatura, o governo apoiou alguma coisa? Não. Ele só entregou uma carta de alforria e falou: agora você tá livre, se vira, tchau. Então essas pessoas que ficaram abandonadas e perdidas por aí, tiveram que sobreviver para sustentar sua família. E aí, novamente, eles viraram escravos. Só que dessa vez, eles viraram escravos das drogas. Novamente, o homem branco conseguiu manter aquilo que ele tanto queria. Eu não tô dizendo que todo traficante é negro, tá, gente? Eu tô dizendo que o povo colonizador aproveitou a oportunidade dessas pessoas que estavam perdidas para dar uma oportunidade que pudesse colocar a vida deles em risco. Ou vocês acham que essas pessoas que estão por trás de tudo isso, vão colocar a sua cara para bater? Não. Eles vão usar pessoas que podem ser substituídas. Então, sim, eu não sou a favor do tráfico, independente se seja de drogas ou humanos. Sim, eu acho que pessoas que trabalham com isso são pessoas que estão no caminho errado. Mas, na minha opinião e na opinião de muitas entidades que conversaram comigo, muitas das vezes essas pessoas, elas só estão nessa situação porque elas não têm outro caminho. Porque em algum momento se viram perdidos por causa dessa raiz que foi introduzida aqui na nossa terra. Por causa de todo esse contexto histórico. Pessoas que poderiam ser livres e felizes, mas que foram trazidas aqui com uma mão na frente e outra atrás. E que precisavam sobreviver. Muitas dessas pessoas que trabalham com tráfico de drogas são pessoas que ainda sofrem por conta do que foi plantado lá no início. E tem tanta gente que julga, mas não entende que a maioria dessas pessoas que estão lá estão porque não tem outra opção. Porque que precisava comer, entrou lá quando era criança e agora não consegue mais sair. Todo mundo tem uma escolha. É claro que se essa pessoa realmente quiser a redenção, ela vai ter sim a oportunidade. Ela vai ter a oportunidade porque só depende dela o esforço da mudança. Mas antes da gente julgar e criticar, a gente tem que entender o porquê elas estão nessa situação. Não é escolha delas estarem nessa situação. Elas nunca tiveram escolha. Desde o início. Desde o início elas foram tratadas como objeto. E a vida, ela tá igual uma bola de neve. Quanto mais o tempo vai passando, mais vai aumentando todo esse problema que foi desencadeado lá no começo. Mas não pense que essa história é uma história de dor. Porque ela tem muita resistência e muita força. Esse povo nos ensina o quão forte eles são. Esse povo nos ensina o quanto nós podemos ser pessoas melhores. Porque mesmo com tanta dor e sofrimento, quando os espíritos desse povo vêm trabalhar com a gente, eles trazem muita bondade. Eles nos ensinam a perdoar. Grande parte dos pretos velhos e dos herês que vêm trabalhar na linha da Umbanda são pessoas escravizadas, são crianças que morreram depois de ser torturadas. São filhos de estupros. São pessoas que trabalharam até a exaustão. Então essas pessoas, por mais que tenha sido horrível o que elas passaram, hoje elas estão aqui para nos trazer conhecimento,
para nos ensinar a ser forte, para nos mostrar que mesmo passando por tudo aquilo que eles passaram, eles conseguem perdoar os espíritos que cometeram tanta maldade. Essa história, ela mostra muita resistência. Ela mostra muita transformação. Dos corpos castigados, ela mostra que nasceram cultos. Da dor nasceu a dança. Das lágrimas nasceu o canto. Até hoje, quando um tambor é tocado ou um ponto é cantado, a gente sente os nossos ancestrais presentes. A gente sente que eles estão aqui, guiando e protegendo, pedindo para que essa história nunca mais se repita, pedindo para que haja transformação. Se tudo isso teve que acontecer, foi para que nos ensinasse algo. Se infelizmente tudo isso que aconteceu foi e será parte da nossa história, por mais que seja terrível essa história, nós temos que tirar proveito disso. Não estou aqui para culpar ninguém, até porque as pessoas que cometeram essas maldades não estão mais entre nós. Ou se reencarnaram, estão pagando pelos seus erros. E além disso, com a mistura de raças, hoje em dia eu não sei se existe um brasileiro que seja de raça pura dos povos originários ou dos africanos, mas eu sei que o sangue de todos corre em nossas veias. Todo mundo tem um pouquinho dessa herança. Apesar de eu ter essa pele clara, corre em minhas veias sangue indígena, corre em minhas veias sangue dos nossos povos. Nós temos o sangue deles nas nossas mãos, mas nós também temos o sangue deles correndo em nossas veias. Nós fazemos parte dessa mudança. Nós só existimos por conta de tudo isso. Por conta de toda essa dor e sofrimento, ocorreu a nossa existência. Então cabe a nós trabalharmos para que toda essa dor e sofrimento que ocorreu lá atrás não se repita. Que a gente possa usar todo esse aprendizado, todo esse ensinamento para que o mundo evolua. Que todas essas mortes não tenham sido em vão. Que a gente possa tirar proveito dessa situação horrível para saber como lidar com as próximas situações que estão por vir. Nós estamos em um período de mudança. Tá na hora das coisas mudarem. Tá na hora de acabar com os preconceitos. Todo mundo é igual por dentro, não importa qual é a cor, não importa qual é a sua sexualidade, não importa qual é a sua origem. Todos nós, no fim das contas, somos feitos de carne e osso. Todos nós somos feitos do mesmo Criador, independente qual é a sua religião. Então está na hora de a gente aprender com os nossos ancestrais a trabalhar com o amor, a dar amor ao próximo, a se amar e amar ao próximo. Está na hora de a gente calar o nosso ego, sentar do lado de um espírito mais desenvolvido que nós mesmos e aprender com eles. Aprender através do sofrimento o que é o amor. Porque se eles, que sofreram tudo isso, conseguiram perdoar, quem somos nós que não conseguiríamos perdoar coisas tão pequenas? E eu vou deixando esse recado para vocês pensarem. É com esse recado que eu quero que vocês reflitam. Eu não sei se eu consegui transmitir exatamente o que eu queria dizer. Esse vídeo não é para ofender ninguém. Mas esse vídeo ele precisava trazer um recado muito importante. Abrir os olhos de vocês. Para vocês conhecerem a raiz de vocês. Que pessoas brancas, pessoas negras e pessoas indígenas são todas da mesma linhagem. Que nós precisamos lutar pela nossa vida.
Nós precisamos honrar o sacrifício dos nossos antepassados e não brigar entre si. O que eu aprendi com tudo isso é que mostra que nós continuamos nos separando e definindo quem é inferior a nós, através de religião, de política, de qualquer outra coisa, através de dinheiro. Está na hora da gente se unir. Não importa se você é católico, evangélico, espírita, budista, não importa. Porque o nosso Criador é o mesmo. Cada um segue a sua religião para se aproximar de Deus, para entender como funciona Deus. Mas todos têm o mesmo propósito. Chega de brigar, de batalhar, de guerrear. Vamos trazer mais amor. Vamos trazer mais sabedoria, mais compaixão. Vamos honrar o sacrifício dos nossos ancestrais. Comenta aqui embaixo o que vocês sentiram sobre esse vídeo, porque conforme eu fui falando, eu senti uma tristeza enorme, mas uma força muito grande. Os sacrifícios, eles devem ser honrados, né? Se você se identificou com esse vídeo, comenta aqui embaixo, pra eu entender que eu não tô sozinha nisso. E curta o vídeo. Curta, porque a gente precisa de engajamento para que esse vídeo atinja mais e mais pessoas, para que mais pessoas possam abrir os olhos. Se possível, compartilhe. Talvez a pessoa que precisa ouvir esse recado é uma pessoa que você conhece e você pode abrir os olhos dela. Tá certo? Gostou do vídeo? Quer acompanhar o canal? Quer assistir os próximos episódios ou assistir outras séries do canal? É só se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para receber sempre as notificações. E se você tiver alguma sugestão de vídeo ou se você precisar de alguém para esclarecer alguma dúvida que surgiu ao longo do caminho, ou você quer algum tema diferente, nós temos o saque. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição e você entra no link do saque, escolhe a opção Brilho de Oxum, aí lá você pode escolher se você quer autoconhecimento, xamanismo, umbanda, o que você quer. E é só escrever qual é a sua necessidade, quais são as suas dores, o que você precisa, no que eu posso te ajudar. E a nossa equipe vai analisar com carinho pra gente poder criar um material bem especial pra você, tá bom? Mas agora é isso mesmo, eu vou ficando por aqui e eu aguardo vocês no próximo vídeo, tá bom? Um beijo!